Boa tarde, pessoal. Nosso grupo ficou com o tema trabalhador. É um tema bem extenso, mas vamos falar sobre o trabalho com e sem carteira assinada, incluindo os direitos trabalhistas. Como você já deve saber, o trabalhador pode trabalhar com carteira assinada e sem carteira assinada. Vamos começar falando sobre o trabalho sem carteira assinada. O trabalho sem carteira assinada resulta em diversos prejuízos ao trabalhador. Segundo pesquisa do IBGE, em 2018 o Brasil registrou 38,6 milhões de brasileiros com trabalho sem carteira assinada. Esse número é alarmante, são milhões de pessoas que sofrem violação de seu direito. A falta de registro da carteira de trabalho repercute diretamente no recolhimento previdenciário, seguro coletivo para a aposentadoria e auxílios, e FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ainda que na maioria das vezes, por se tratar de um contrato de trabalho sem a formalização, acontecem abusos em relação a verbas como férias, 13º, horas extras e adicionais que deixam de ser pagos. Como se não bastasse, a falta de registro também impede que o trabalhador receba o seguro-desemprego. O trabalhador tem direito à rescisão. Sim, o trabalhador tem direito ao acerto. É muito comum que ao fim da relação de emprego sem registro, seja feito o famoso acerto, 99% das vezes, com valores muito inferiores ao realmente devido. A modalidade rescisória aplicada para o trabalho sem carteira assinada é chamada de rescisão indireta, que de forma simples, significa que você está demitindo a empresa. Isso mesmo, a empresa não cumpriu com a obrigação legal de realizar o registro. Isto, segundo nossa legislação art. 483 da CLT, é considerado falta gravíssima do empregador, resultando em uma modalidade rescisória muito mais benéfica ao trabalhador. Qual o prazo que o trabalhador tem para buscar seus direitos? 2 anos. Esse é o prazo para o trabalhador pleitear na justiça seus direitos trabalhistas violados, sendo esse prazo conhecido juridicamente como prescrição bienal. Ela começa a correr do término da relação de emprego, mesmo que sem registro, especificamente da data final do aviso prévio, seja ele indenizado ou trabalhado. O trabalhador vai ficar queimado nas empresas, buscando seus direitos. Essa é uma das maiores dúvidas de quem se encontra nesta situação. Muitos se perguntam se existe lista das pessoas que colocam a empresa no pau, impedindo assim que se consiga um novo emprego. Posso assegurar que isso, além de proibido, não acontece na prática. Além do mais, tal atitude é proibida, sendo inclusive matéria de Resolução ONU 139/2014 do Superior Tribunal de Justiça do Trabalho, que visa impedir a pesquisa por nome de empregados na internet. Agora a maior reflexão é a seguinte: apesar de ser proibido e não muito comum, caso alguma empresa faça esse procedimento ilegal, é muito provável que tenha medo de sofrer ações trabalhistas, indicando que não respeita os direitos do trabalhador. Logo, não ser contratado por uma empresa deste tipo é melhor. Conclusão: quem trabalha sem carteira assinada tende a ser mais prejudicado do que quem trabalha com carteira assinada, pois perde vários direitos, verbas e etc. Agora vamos para trabalho com carteira assinada, incluindo direitos trabalhistas. O que é trabalho com carteira assinada? Dizer que uma pessoa trabalha com carteira assinada significa que ela é contratada por uma empresa sob o regime CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. O que são direitos trabalhistas? Trata-se das normas impostas pelo governo por meio da CLT, com o objetivo de garantir a proteção dos indivíduos no ambiente organizacional, proporcionando um local de trabalho seguro e saudável, sem qualquer discriminação, com remuneração justa e carga horária adequada, além do respeito aos direitos trabalhistas por parte dos empregadores, sem abuso de poder. Mesmo antes da publicação da Consolidação das Leis do Trabalho, já existiam algumas leis avulsas que regulamentavam assuntos específicos das relações trabalhistas após a abolição da escravatura, em 1888.
Entretanto, foi somente o decreto da CLT que reuniu todas essas leis e acrescentou vários outros benefícios, fazendo o direito e a justiça do trabalho ganharem força em nosso país. Quais são os principais direitos trabalhistas? Mesmo tendo entrado em vigor em 11 de novembro de 2017, a reforma trabalhista ainda gera algumas dúvidas sobre os direitos no setor de recursos humanos das empresas. Além disso, o atual governo brasileiro também implantou algumas modificações nas leis do trabalho, que não englobam somente as MPS criadas para minimizar os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia da Covid-19. Uma das principais alterações foi a Lei 13.874, que entrou em vigor em agosto de 2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica. Ela foi criada pelo presidente Jair Bolsonaro com o objetivo de desburocratizar processos entre empresas e seus colaboradores, garantir um livre exercício das atividades econômicas e investir na economia brasileira. Auxílio Transporte. A CLT garante o direito ao recebimento de Vale Transporte, que consiste no adiantamento do valor das despesas do colaborador para se locomover da sua casa até a empresa. Ainda, independente de onde a pessoa resida, a lei garante desconto máximo de 6% de seu salário base. Mas com o trabalho remoto sendo adotado por grande parte das empresas, devido à pandemia do novo coronavírus, houve uma modificação na lei, extinguindo a obrigatoriedade do pagamento para os colaboradores que estão em home office. Isso porque, nesse caso, os profissionais não estão utilizando o transporte público para ir ao trabalho. Folga remunerada. Todo colaborador que tem sua CTPS assinada, de acordo com o artigo 67 da CLT, tem direito a um dia de folga remunerada por semana, que pode ser em uma data acordada com a empresa. Entretanto, ela deve ser gozada de preferência aos domingos. Veja o que o artigo diz. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo. No todo ou em parte, o artigo ainda ressalta: nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida a escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Logo, trabalhar aos domingos e feriados é proibido por lei, exceto em funções e locais onde os serviços não possam ser interrompidos, como transporte público, hospitais, centrais de atendimento ao cliente, dentre outras atividades. Pagamento de salário em dia. De acordo com as leis trabalhistas, o pagamento do colaborador deve ser realizado sempre até o 5º dia útil de cada mês. Caso ocorra atraso, a empresa está sujeita ao pagamento de multas e pode ser alvo de processos trabalhistas. Ainda, essa multa pode ser de um salário mínimo vigente e chegar até a 2 salários, em caso de reincidência. 13º salário. O 13º salário é uma gratificação natalina, de um salário extra, que é pago todo ano pela empresa, no mês de dezembro, a qualquer colaborador que tenha sua carteira assinada. A regra determinada pela CLT é que o 13º seja dividido em 2 parcelas, sendo a primeira depositada até o fim de novembro. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, que mudou algumas relações de trabalho, o pagamento do 13º salário não pode ter suas datas alteradas, segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Férias. De acordo com o artigo 129 da CLT, todo empregado terá direito, anualmente, ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Logo, as férias nada mais são que um período de descanso concedido ao colaborador após um ano trabalhado. Assim, tanto as férias individuais quanto as coletivas devem ocorrer em períodos determinados pelo empregador. Horas extras. Sempre que um colaborador excede sua carga horária diária, as horas extras devem ser pagas pela empresa, com o acréscimo mínimo de 50% nos dias úteis. Entretanto, quando elas ocorrem em domingos e feriados, o acréscimo deverá ser de 100%.
Mas de acordo com o contrato da empresa com o funcionário, as horas extras também podem ser compensadas em formato de bancos de horas. Dessa forma, ao invés de remunerar financeiramente o colaborador, essas horas podem ser acumuladas e utilizadas por meio de folgas, quando necessário. O banco de horas é uma flexibilização autorizada pela Lei N. 9.601 de 1998, responsável por alterar a CLT. Ainda, a norma autoriza a possibilidade de colaborador e empresa, em comum acordo, obterem um banco com horas trabalhadas com o objetivo de compensação no futuro. De acordo com a reforma trabalhista, atualmente, esse sistema pode ser utilizado por qualquer segmento empresarial. Obrigado pela atenção. Tenham uma boa tarde.